contrataria de jeito nenhum, entendeu? Gabriel Barbosa nessa altura. Mas no passado, sim. E sempre digo, ele jogou muito. E não foi só 19, não. 19 e 20. 20 e 21, aquela temporada da pandemia, jogou muito, muito. E 22 foi muito bem também. Só que em 23 em diante, meu irmão, quando botou a camisa 10, ali desandou completamente. E infelizmente, para ele especialmente, né? E para todos os seus fãs, os Gabizetes, ele não conseguiu se encontrar mais. Eu lamento, porque eu acho que ele tem o seu valor, mas parou no tempo e o futebol dele hoje não justifica toda essa mídia e todo esse interesse. Eu lamento, sinceramente lamento mesmo, porque ele tem 29 anos, poderia dar um bom caldo por mais tempo. Falando da apresentação do Gabigol no Santos. O Gabigol, ele chega no Santos, uma entrevista que eu falei aqui ontem, na minha opinião, um tanto quanto patética, porque eu não vi ninguém da imprensa. Aí o Flávio Prado até falou, eu não gosto de falar do trabalho dos outros. Tá bom, mas eu falam do meu, eu posso falar dos outros. E também sem nenhum peso. Porque, pelo que eu vi da entrevista coletiva do Gabigol, claro que tem que ter umas perguntas de que o ídolo tá voltando, tá de volta à casa dele, aonde ele foi criado, aonde ele surgiu pro futebol, tá bom. Agora tem também o lado ruim, que aí não foi perguntado. Pô, ninguém perguntou pro Gabigol, por que a sua fase é tão ruim nos últimos 3 anos? Por que você teria confiança? Podendo ser até um pouco mais suave. Por que o torcedor do Santos deve ter a confiança de que você vai chegar perto do seu auge nesse próximo ano se você foi tão abaixo nos últimos 3? Gabigol, você tá chegando no Santos. O maior rival do Santos é o Corinthians. Você vestiu a camisa do Corinthians num churrasco. Você defendia o Flamengo e vestiu a camisa do Corinthians. Você acha que isso pode pesar para o torcedor santista? Tinha tanta pergunta. Gabigol, você provocou a torcida do Santos em muitos momentos. Por quê? Mas não, só pergunta positiva. Isso me desagrada. Principalmente pelo rendimento dele. Que tá mal há 3 anos e ninguém falou sobre isso. Parecia que estava chegando no Santos o Gabigol de 2019. Essa é a verdade. Parecia que ele tinha saído da final da Libertadores contra o River Plate, onde ele fez 2 gols. O Santos chegou, Gabigol, vem pra cá. E ele foi. E não, ele foi empurrado pelo Cruzeiro. Empurrado. O Cruzeiro aceitou uma proposta de continuar pagando metade do salário do Gabigol. Ou seja, tava louco para se livrar de um cara que estava custando, as pessoas falam 2,5 milhões, ele estava custando 3,5 milhões por mês pro Cruzeiro. Porque tem luva ainda. 2,5 milhões era o salário. Ainda tinha mais lá 1 milhãozinho de luva que ele ganhou porque ele saiu do Flamengo livre no mercado. Então, de todos esses assuntos que eu falei, só se falou que estava de volta a casa. Como é que você tá? Voltando pro Santos. Você quer ajudar o Neymar a ir pra Copa do Mundo. Você vai comemorar gol contra o Flamengo. Mas não teve pra mim, não tiveram perguntas para colocar o Gabigol contra a parede. Você tá voltando, meu amigo, mas você tem que jogar futebol. Porque nos últimos 3 anos você ganhou muito dinheiro e jogou pouca bola. E aí chega o Gabigol, Mauro César Pereira. Chega um Gabigol ao Santos que não joga nada há 3 anos, que perdeu um pênalti patético que daria classificação para o Cruzeiro para a final da Copa do Brasil e que depois disso ele foi dar entrevistinha em podcast. Porra, o cara perde um pênalti de forma patética e num jogo decisivo e depois de 2 dias ele vai pra resenhazinha com os amiguinhos dele, de trancinha, óculos escuro. Eu acho isso ridículo. Pode falar o que quiser. Eu acho ridículo. Agora, Mauro, chega com pompas e diz: por que um passo atrás se eu estou voltando pro maior time da terra, Mauro César Pereira? O que você achou da volta do Gabigol pro Santos? Se foi um bom investimento do Santos, pagando metade do salário? E dessa volta do Gabigol chegando, tirando onda, dizendo que vai comemorar gol, mas sem falar desses últimos anos que foram muito abaixo do esperado, Mauro. Muito sincero, eu não acho rigorosamente nada. Para mim é totalmente irrelevante. O jogador há 3 anos sem jogar bom futebol, caro, que o clube que o contratou, sabe-se lá por quê, tenta se livrar dele a ponto de pagar metade do salário. Eu não entendo o Santos. Onde que o Santos quer parar com isso, né?
Sinceramente, não consigo entender para onde quer chegar o Santos Futebol Clube com isso. Realmente, assim, eu acho que até o destaque dado na mídia eu acho muito desproporcional à relevância atual do atleta. Eu nem vi esse negócio aí. Eu perdi um minuto vendo isso. Se eu vou perder meu tempo vendo a apresentação de Gabriel Barbosa no Santos, tem coisa mais importante para fazer, né? Pelo amor de Deus. Nem sei como é que foi esse negócio das perguntas. Não vi, não tenho a menor curiosidade de ver, sinceramente. Mauro. Fala a verdade, né? Mentir aqui? Não vejo, não interessa. Eu seleciono as coisas mais interessantes para ver. Aliás, ótimos jogos da Premier League que a gente tem visto nesse final de semana, nesse começo de semana. O campeonato italiano tá bom pra caramba. O Piperno, que acompanha sempre com muita atenção o futebol da Itália, pô, tá ótimo, né? Troca de liderança, o Milan sob liderança, aí o Napoli encosta, a Inter passa à frente. Tem tanta coisa legal no futebol, vou ficar vendo entrevista coletiva de jogador falando aquelas mesmas coisas? Não, tem mais o que fazer. Ora, Mauro, mas até isso, né? Até isso. O fato de você dizer que eu vou ficar vendo coletiva do Gabigol mostra que ele perdeu muito do peso, né? Por que você acha que o Gabigol... Você liga essa queda do Gabigol, porque eu já usei a palavra até decadência pro Gabigol, né? Não por voltar pro Santos. Os idiotas às vezes querem mudar a palavra dos outros. Claro que voltar pro Santos não é a decadência. A decadência é o Flamengo não querer mantê-lo, sendo ele um ídolo da torcida do Flamengo, sendo jovem ainda. A decadência é o Cruzeiro empurrá-lo pro Santos, depois de pagar uma fortuna por ele. A decadência é, nos últimos 3 anos ele não tá jogando nada. Ele perdeu um pênalti decisivo da forma patética como perdeu. Agora, ao que você acha que se deve isso, Mauro? Pra mim, é pela arrogância do Gabigol. É arrogância, ele é prepotente, ele não tem os pés no chão. Ele não sabe enxergar que ele tá numa má fase. E você? Por que você acha, Mauro, que você mesmo disse, eu não tenho vontade de ver a coletiva dele, mas até 4 anos atrás todo mundo queria saber o que o Gabigol estava falando. Era o principal nome no futebol brasileiro. Ao que você acha que se deve isso, Mauro? Não tá jogando nada há um tempão, Só isso, ele perdeu a relevância. Quando você começa a jogar mal, você perde a relevância, né? Por exemplo, ele vai jogar com o Neymar. Há alguns anos, qualquer coisa que o Neymar falasse ou fizesse tinha repercussão internacional. Hoje não tem. Repercute mais aqui no Brasil. Lá fora menos. Por quê? Ele não está mais no Barcelona. Ele não está mais no PSG. Ele está no Brasil, está no Santos. E não é porque é o Santos. Ele está no clube brasileiro. Jogando um campeonato que é menos visto, que é o Campeonato Brasileiro. Estava lutando contra rebaixamento. Uma década antes ele era campeão europeu. Então qualquer ato do Neymar, qualquer jogada, qualquer fala dele, tinha uma repercussão maior. O Gabriel, quando estava em cima, ganhando, fazendo gol, jogando bem, ele era questionado porque não era convocado, aquela coisa toda. Hoje em dia, não mais. Por quê? Porque ele não tem jogado bem há muito tempo. São 3 anos jogando mal. 3 anos no banco de reservas. Então, evidentemente, tem menos relevância e desperta menos interesse. É bizarro, né, Piperno? É bizarro, com tão pouco tempo, uma dupla Gabigol e Neymar não ser vista como uma das principais duplas do Brasil, porque eu acho o seguinte, eu acho que o Neymar já tá mais velho. O Gabigol, eu critico muito, eu acho que ele é arrogante, eu acho que ele não tem os pés no chão, eu acho que ele tá numa fase ruim, mas eu não consigo dizer, é impossível o Gabigol voltar a ter uma boa fase, porque ele é jovem. O Gabigol tem 27 anos, se eu não me engano. Ele é jovem. Ou seja, pra mim, se o Gabigol botar pezinho no chão, abaixar o narizinho dele, que é sempre em pé e arrogante, se ele botar o pé no chão e ele pensar, cara, porque o medo é esse, é o jogador que gosta de ser celebridade, aí vai estar em Santos com o Neymar, casado com a irmã do Neymar, popstar, trancinho, óculosinho escuro, lá no podcast dos amiguinhos dele. Isso, aí as pessoas dizem, pilhado, qual o problema? Não tem problema, se o cara estiver no auge. Agora, se o cara tá lá embaixo, no fundo do poço, e continua com uma prepotência, com uma arrogância, com estilinho, com a marra de um cara que não tá jogando nada há 3 anos, aí pra mim perde o sentido. Que não foi uma avaliação profissional, porque porque, por exemplo, por que o Flamengo quer pagar tanto pelo Caio Jorge? Eu acho um exagero o valor, tá? Mas por quê? O Caio Jorge está valorizado. Ele está em alta, ele foi artilheiro do campeonato. Então, seja o Flamengo, seja um clube da Europa, seja o Palmeiras, seja qualquer clube
que queira contratá-lo, ele está em alta. Então ele vale mais. O jogador que fez 2 temporadas ruins, ele está em baixa. Então a oferta é menor. O Flamengo ainda deu ao Gabriel uma proposta de renovação que eu nem isso faria. Falei na época aqui. Não, agora vai por quê? Com base em quê? A crendice? Vai voltar a jogar bem? Não dá. Não pode ser assim. E o Cruzeiro foi lá e fez um contrato, nem fez de 1 ano. Que fosse de 1 ano. Eu vou te pagar uma grana alta, mas é por 1 ano. Vou acreditar em você. Não deu certo, foi embora. Não, fez um contrato de quê? 3, 4 anos, sei lá quanto tempo. Que absurdo. Isso aí não é profissional. Não é profissional. Aliás, o torcedor do Cruzeiro, que fica preocupado com essa bobagem de não conseguiu contratar o Caio Jorge, o Flamengo e tal, deveria questionar essa escolha, essa contratação feita lá atrás. E foi uma tremenda festa no Mineirão. Mineirão cheio, Alexandre Matos falou que o Pedro Lourenço era o maior ídolo da história do clube. Lembra disso? Falou isso no microfone. Eu achava que era o Tostão, que era o Dirceu Lopes, né, que eram outros grandes jogadores, o Alex, né? Mas não, é o dono. E não está mais lá. Aí está no Santos. Aí o Gabriel vai para o Santos. Porque vai diminuir o prejuízo do Cruzeiro por um negócio mal feito. E assim, é obviamente um mau negócio. Então você contrata o jogador em baixa, o salário dele não vai ser a mesma coisa. Qualquer profissional é assim, gente. Se você está em alta, você vale mais. Se você se destaca numa empresa, a outra empresa quer contratar aquele cara, ele vai ter que oferecer mais. Agora, se o sujeito está desempregado, ele vai receber uma proposta menor. Ele está desempregado, ou ele trabalha numa empresa que paga menos e tudo não está muito valorizado, é um funcionário ali meio secundário. Ele pode ter uma proposta, mas não vai ter uma proposta tão maravilhosa. Então, quando você se destaca, você vai ganhar mais, propostas melhores. Quando você vem mal, isso muda. E ele vinha há 2 anos no banco. 4 técnicos no Flamengo colocaram no banco de reservas, mais o Leonardo Jardim no Cruzeiro são 5. Então, não dá mais para dizer que o Tite não gostava dele. O Tite já encontrou ele sentado no banco. O Tite chegou no clube e encontrou ele sentado no banco. Ele era reserva com o São Paulo e foi reserva com o Vitor Pereira, também ficou no banco, chegou a ficar no banco. Com o Felipe Luiz chegou a sentar no banco também, e depois com o Leonardo Jardim. 5 técnicos, com 2 clubes, 3 temporadas. Então, assim, o Cruzeiro vai tentar diminuir o prejuízo. Mas não era para ter esse prejuízo. O correto seria uma proposta racional, em valores mais racionais, para um jogador em baixa, com uma promessa de melhorar significativamente essa remuneração, caso o jogador tivesse um bom desempenho. Aí alguém dirá assim, você está falando é teoria, na prática não é assim. Se não oferecer grana, o cara não vem. Não vem! Não vem! A mão tem que ser invertida. Quem tem que dar as cartas nessa hora é o Cruzeiro. Olha, eu sou o Cruzeiro, eu estou fortalecendo meu time e quero te dar uma chance aqui. O Flamengo não vai te oferecer mais do que isso. Eu te dou uma proposta X, que fosse o salário do Flamengo e eu prometo aumentar significativamente se você tiver resultado. Tu quer ou não quer? Não, então tá bom, irmão. Te dei uma chance, você não quer, segue seu caminho, vamos em frente. Ele ia jogar onde? Quem mais ia oferecer isso para ele, gente? Talvez aparecesse algum outro louco aí, porque não tem cabimento nenhum, não tem sentido, não faz sentido nenhum.